Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula é em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna que está ocorrendo nessa semana. A aula está sendo postada no dia 9 de fevereiro, quarta-feira. Sexta-feira agora fará 100 anos desde a primeira noite da Semana da Arte Moderna em 1922. Um evento que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, realizado por um grupo de artistas e intelectuais de diversas áreas, que buscavam romper com a arte tradicional brasileira, decretando a independência cultural do país. E um desses participantes foi Mário de Andrade, que na época proclamou que o evento representava a libertação do passado, bem como atualização de ideias, pesquisa, busca de miscigenação cultural e consciência sobre o Brasil. Como essas ideias parecem continuar sendo necessárias nos dias de hoje, todo mundo concorda? Principalmente consciência sobre o Brasil, numa época em que o nosso país ainda é quase que considerado pária mundial. E a nossa homenagem será o comentário sobre uma questão do Enem de 2020 com o texto de Mário de Andrade. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, é de difícil resolução. Sobretudo, temos algumas armadilhas entre as alternativas incorretas. Então, eu diria que se o candidato considerar o nível difícil de resolução, acaba tendo uma vantagem, já que ele vai notar, quando chegar o momento de resolver mesmo a questão, que a leitura cuidadosa tende a diminuir o nível de dificuldade. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2020. Assim está nascendo, dentro da língua portuguesa e provavelmente dentro de todas as demais línguas, uma nova linguagem, a linguagem radiofônica, como a dos engenheiros, como a dos gatunos, como a dos amantes, como a usada pela mãe com o filho, que ainda não fala. Essa linguagem radiofônica tem suas características próprias, determinadas por suas exigências ecológicas e técnicas. Mário de Andrade, ao se referir ao impacto que o rádio teria nas pessoas, e principalmente sobre a linguagem, possibilita uma reflexão acerca a. das relações sociais específicas da sociedade da época, b. da relação entre o meio e o contexto social de enunciação, c. do nascimento das línguas a partir de exigências sociais específicas, d. das demais línguas do mundo por possuírem características em comum, e. da especificidade da linguagem radiofônica, em detrimento de outras linguagens. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado, em outras palavras, é: ao se referir ao impacto provocado pelo rádio nas pessoas e principalmente sobre a linguagem, o autor possibilita uma reflexão acerca de que, vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova por inteiro a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Qual será o nível de dificuldade que devemos atribuir a essa questão? Para isso, de acordo com o nosso método, nós temos que saber quantas alternativas nós conseguimos eliminar na primeira leitura. A alternativa mais fácil de ser eliminada, eu diria que é a alternativa D. Mas mesmo essa alternativa, na primeira leitura, digamos assim, a eliminação é arriscada. O que fica claro é que uma leitura cuidadosa se torna necessária. Depois dessa leitura cuidadosa, será possível não apenas sacar o gabarito, como também sacar o que
há de errado em cada uma das alternativas incorretas. Então, o ideal é atribuirmos um nível difícil de resolução. Se você fizer isso, a grande vantagem será que você não vai precisar rever essa questão na chamada fase de revisão, que faz parte do método que nós já propomos em outra videoaula. Agora vamos supor que chegou o momento de resolver a questão. Vamos nos concentrar na pergunta do enunciado para entendermos que ela se refere a que tipo de reflexão o texto convida. Então, quem quiser pode dar uma pausa para ler com calma o texto. Que impacto é esse que, segundo o texto, o rádio teria na vida das pessoas? Em resumo, isso que nós vamos destacar agora. O nascimento de uma nova linguagem dentro da língua portuguesa. Segundo o texto, isso já havia acontecido com o nascimento de outras linguagens, sendo que o texto ainda acrescenta que a linguagem radiofônica tem suas características próprias, determinadas por exigências ecológicas e técnicas. Reparem que o termo exigências ecológicas significa as exigências do meio em que a linguagem radiofônica nasce. Por se tratar de uma linguagem, essas exigências ecológicas que determinam as características da linguagem são características do ambiente em que a linguagem se propaga e que determinam as características dessa linguagem. Ou seja, é exatamente isso que nos leva a considerar a alternativa B resposta à pergunta do enunciado. Quem quiser pode dar uma pausa. Das alternativas incorretas, a alternativa A é uma resposta incorreta à pergunta do enunciado, enquanto que as outras alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Um erro que muitas vezes é fácil de se perceber, mas no caso das alternativas C e E, esse erro acontece muito discretamente, de modo que essas duas alternativas são armadilhas perigosas. Já a alternativa D, eu diria que comete o erro mais fácil de ser percebido. Dependendo do candidato, pode ser que ele perceba esse erro já na fase de pré-leitura. Vamos entender por quê. Começando pela alternativa E, que comete o erro da extrapolação de uma forma muito discreta para ser percebida na primeira leitura. Entendam uma coisa, o texto fala sim sobre a especificidade da linguagem radiofônica, mas o que anula essa alternativa é o termo em detrimento, que significa em prejuízo, e que significaria que a linguagem radiofônica tem uma especificidade que de alguma maneira prejudica as outras linguagens. Onde está isso no texto? Em lugar nenhum. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que o texto, em momento nenhum, sugere que a linguagem radiofônica prejudica as outras já existentes. Agora vamos entender o erro da alternativa C. Vejam bem, quem marcou essa alternativa talvez tenha confundido língua com linguagem. Entretanto, não há por que se fazer essa confusão com a leitura desse texto, que usa esses dois termos de uma forma bem clara. Língua é um sistema de comunicação comum a uma comunidade específica, como, por exemplo, a comunidade formada por um país ou região. Vejam que o texto usa a língua portuguesa como um exemplo de língua, ainda se referindo ao conjunto das outras línguas do mundo. Já a linguagem é o sistema através do qual o ser humano transmite suas ideias, de modo que o texto usa como exemplos de linguagem a própria linguagem radiofônica, como também a linguagem dos engenheiros, a dos gatunos e etc. Mas vejam que o termo que a alternativa C usa é língua, e é exatamente esse termo que mata a alternativa, já que o texto não convida a uma reflexão sobre o nascimento de línguas, e sim acerca do nascimento
de uma linguagem. Então é exatamente esse termo que anula a alternativa C. Agora vamos entender o erro da alternativa A. Vejam que essa foi a única das alternativas em que nós não consideramos o erro da extrapolação. Pelo seguinte, de alguma maneira, esse trecho que nós estamos destacando agora deixa implícita uma certa ideia das relações sociais específicas da sociedade da época. Mas a pergunta do enunciado é relativa ao tipo de reflexão que o texto convida, referindo-se ao impacto do advento do rádio na vida das pessoas. O texto não convida a nenhuma reflexão desse tipo. Agora vamos entender o erro da alternativa D, que é o erro mais fácil de ser percebido, sendo mais uma vez uma confusão entre língua e linguagem, sendo que no caso dessa alternativa nós nem precisamos destacar nada. Quem quiser pode dar uma pausa e se perguntar onde está essa ideia de que as demais línguas do mundo têm características em comum. No texto, isso simplesmente não está. Então, a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa B, gabarito da questão. Essa aula, como nós já dissemos, é em homenagem à Semana da Arte Moderna, um evento que ocorreu no sentido de propor uma renovação dos padrões estéticos das artes como um todo. Ou seja, há 100 anos houve essa mudança de padrões. Então, já que na arte essa mudança ocorreu há 100 anos, nós aqui do canal estamos propondo uma mudança nos padrões de estudo. Hoje em dia, os avanços tecnológicos permitem que você se prepare para uma prova num padrão diferente do que se tinha em outras épocas. Com o YouTube Edu, vocês podem assistir as videoaulas no momento em que vocês estiverem cansados de estudar. E assim vocês reforçam tudo que vocês aprenderam. Por outro lado, se vocês preferirem, ao invés de assistir as videoaulas, se divertirem de outra forma, fica a critério de vocês. A questão que nós comentamos nessa videoaula pede que o candidato atribua um nível difícil de resolução, pelo menos no momento da pré-leitura, já que é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e atribuir o grau de dificuldade. Mas quando chega o momento de resolver mesmo a questão, o candidato faz uma leitura cuidadosa e pode, aos poucos, perceber tudo isso que nós acabamos de comentar, desde o gabarito até o erro das alternativas incorretas. E com isso vai poder sacar o gabarito com segurança. Então vamos supor que o candidato esteja seguindo o método que nós já propomos em outra videoaula. Ele não vai precisar rever essa alternativa na fase de revisão, o que vai implicar uma boa economia de tempo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaríamos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês
que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E nós pedimos ainda que vocês deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.